Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Fabrício Velic, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e pela Catholique de Leuven, na Bélgica. O intuito deste canal é falar a respeito de temas de teologia para pessoas que se interessam por esta temática, mas que muitas vezes por questões de tempo ou por questões financeiras não têm condições de fazer um curso formal de teologia. Então, caso seja do seu interesse, se inscreva no canal e caso você queira ser notificado ou notificada a respeito de novas postagens, tem um sino aqui embaixo também que você pode clicar e a cada nova postagem você receberá um e-mail informando que um novo vídeo está disponível. Bom, eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de algo que talvez todos nós já vivenciamos, que é uma forma muito eficaz de se encerrar qualquer discussão teológica ou qualquer conversa sobre questões bíblicas. São duas frases que são muito características. A primeira é Deus disse, a segunda é está escrito. Então, geralmente, a gente pode perceber que muitas vezes, na falta de qualquer tipo de argumentação ou na falta de algum maior embasamento a respeito daquilo que se quer defender, geralmente se usa uma dessas duas frases. Ou a famosa está escrito na Bíblia que é assim, então pronto, não há o que discutir. Ou Deus me disse que é assim, e pronto, não há também nada o que se discutir, uma vez que não tem como nós falarmos, por exemplo, se alguém diz, Deus me disse algo. Não tem como eu dizer que Deus não disse. É um argumento, tipo assim, que encerra tudo. Se Deus falou, Deus falou. Quem somos nós para ir contra Deus nesse sentido? Da mesma forma, e aí, no caso do está escrito, isso já é um pouco mais complicado, porque na maioria das vezes, como eu já falei em outros vídeos, na maioria das vezes o que se faz é pegar um texto, tirar do seu contexto e utilizá-lo da maneira que bem entende. Então, como que é possível que nós estejamos atentos a esse tipo de discurso e ao mesmo tempo não caiamos nesse próprio tipo de argumentação, porque muitas vezes nós também somos tentados a usar esse tipo de argumento de que, olha, está escrito assim, assim, assim e por aí vai. Então, como que nós devemos tomar cuidado com isso para nós mesmos? Porque identificar isso na fala do outro é relativamente fácil, mas para nós mesmos, eu acho que talvez a primeira coisa que nós precisamos atentar é sempre ter uma leitura cuidadosa do texto bíblico, sempre procurar entender o texto no contexto que ele foi escrito, a partir de onde determinado autor está falando, para quem esse determinado autor está falando. Tudo isso são coisas fundamentais e importantíssimas, porque o fato de estar escrito não quer dizer que a interpretação que eu faço daquilo é a interpretação correta do que aquilo que o texto realmente está querendo dizer para a época que ele foi escrito. Porque isso nós precisamos sempre ter em mente. Todo texto bíblico ele é sempre escrito numa determinada época, para um determinado povo, numa determinada situação específica. Então, quando nós estamos atentos a esse ponto fundamental, nós somos capazes de ler esse texto, compreender o que está ali dizendo para aquela situação, para aquele momento histórico e, a partir dessa leitura, crendo como cristãos na revelação de Deus, crendo na ação do Espírito Santo, ser capazes de tomar daquele texto aquilo que serve de ensinamento para nós hoje, o que é totalmente diferente de dizer que está escrito que tem que ser assim, então tem que ser assim. Não, lembremos que a palavra de Deus, que é Jesus, não o texto bíblico, é ela que deve ser
o parâmetro para nós lermos toda a Bíblia e não o contrário. Infelizmente, a gente percebe muito pessoas, ao invés de, a partir de Jesus, ler o texto bíblico, tenta muitas vezes tacar o texto bíblico assim, de uma maneira muito estranha para simplesmente satisfazer os seus discursos, as suas vontades, aquilo que elas querem que as pessoas acreditem. Então, estar atento a isso é uma tarefa teológica muito grande. Então, e nós devemos claramente fugir de todo tipo de argumento que use está escrito ou Deus disse que é para fazer. Porque isso, ao longo do texto bíblico, isso não encontra guarita, isso não encontra fundamento nas escrituras de que é assim que a coisa deve ser. Então essa atitude humilde de ir no texto, buscar entendê-lo, compreendê-lo, para depois poder, após refletir, após estudar o texto, falar a respeito dele, é algo muito importante para todas as pessoas que queiram de alguma forma entrar nesse ambiente teológico. Então, hoje o cenário está um pouco diferente, vocês estão vendo, não tem aquele quadro ali atrás, né, porque eu tive um problema com a câmera, então eu estou gravando com outro aparelho, então é por isso que o cenário hoje está diferente, mas eu acho que é bom, às vezes também dar uma variada. Então, é isso, isso que eu gostaria de falar com vocês. Agradeço imensamente a paciência e fica novamente o convite para se inscreverem no canal. Então é isso. Até mais.